Eu sou a professora Normanda Araújo de Moraes e coordeno o Laboratório de Estudos dos Sistemas Complexos, Casais, Família e Comunidade. E hoje a gente vai ter mais uma live, da sessão Les Plexos Convida. E hoje eu tenho uma alegria e uma satisfação enorme de dizer que nós temos como convidada a professora Luísa Abigzang, da PUC do Rio Grande do Sul. A Luísa é uma amiga extremamente querida e uma profissional extremamente competente. E aí a gente vai esperar a Luísa entrar para começar esse bate-papo e com certeza fazer valer cada minuto dessa 1 hora aí que o Instagram nos permite. Eu dou as boas-vindas a cada um e a cada uma que está conosco, muitos desde a primeira live do Les Plexos Convida, Essa iniciativa aí que a gente desenvolveu, nesse período de isolamento social, como uma alternativa, como uma possibilidade de conversarmos sobre assuntos, que realmente fazem sentido e que são importantes da gente trazer para a pauta, tá? Vamos esperar a Luísa entrar. Sejam bem-vindos mais uma vez. E lembrando que o tema da nossa live de hoje é um tema, extremamente pertinente, que vem sendo extremamente falado nesse tempo de isolamento social e tempo de pandemia, que é isolamento social e violência contra a mulher. Tá? Eu vou já falar um pouquinho sobre a Luísa enquanto ela está entrando, tá? A Luísa, ela é psicóloga formada pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos. Ela é mestre e doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Nos conhecemos na URGS, Atualmente, ela é professora da PUC do Rio Grande do Sul, onde coordena o grupo de pesquisa Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas, O GPEVVIC, tá? Fica a dica aí, para vocês, quando acabarem a live, seguirem também o GPEVVIC, A Luísa entrou, já está aceita, eu tenho que aceitá-la aqui, pronto. E deu certo, coisa boa. Luísa, Luísa, Oi, oi amiga. tudo bem, Ló? Tudo, seja bem-vinda, que alegria tê-la aqui conosco, viu? A alegria é minha, coisa boa. Coisa Muito boa. obrigada pelo convite. Imagina, nós quem agradecemos imensamente, que bom, fico feliz. Eu estou olhando aí a sua roupa, para o frio gaúcho. Sim, a gente está É, com bastante frio aqui, já faz olha alguns aí. dias. Ah, santa inveja. Aqui continuamos com aquele calorzão. Que Eu bom, que trocaria bom. contigo nesse Ah, momento, porque é? eu prefiro calor. Sempre assim, sempre assim. Lu, querida, Sempre, seja sempre. bem-vindo, uma alegria imensa. Obrigada. Para não perder tempo, eu já fui apresentando aí o teu currículo antes de você entrar, tá certo? Tá Sem dúvida bem. nenhuma, a Luísa é uma das pessoas referências no país, na temática de violência contra a criança, contra adolescentes, contra a mulher. Quando a gente postou o cartaz, uma amiga minha, próxima ao Les Plexus, me escreveu uma mensagem: Normanda, eu estou lendo todos os textos dela. Então, que Que bom, que legal. coisa boa. Certamente alguém que estuda violência já teve a oportunidade de dar de cara aí com os textos da Luísa, tá? Então, seja bem-vinda mais uma vez e muita gratidão a você, tá? Eu estou bem contente com esse convite e com a possibilidade de estar conversando, contigo, Normanda, que além de uma amiga muito querida, é uma colega que eu admiro muito à frente de um grupo que faz um trabalho maravilhoso. Eu vejo o Les Plexos como primo irmão do GPVIC. Com certeza, somos sim primos e irmãos, maravilha. A Silvia está mandando um beijo, dizendo que no sul, um coração, a mensagem passou, infelizmente, mas que está feliz, que está alegre de ver nós duas juntas,
Lu, Ah, vamos lá então, né? O tema da nossa live, isolamento social e violência contra a mulher, né? Eu quero, assim como eu indiquei o Instagram do GPE Vivi, que eu queria indicar para vocês, o Instagram também, as redes sociais do Objuve, que é o Observatório da Violência, né? Que é coordenado pela Ilana, na UFRN, colega do nosso GT, né, Luísa? E eles escreveram um uhum, texto uhum, muito bacana e o texto começava assim: a violência contra a mulher, especialmente a violência doméstica e familiar, não é um fenômeno novo. Entre quatro paredes, dentro de casa, no âmbito privado, a violência é reproduzida há séculos, né? Estava lá no texto da Ilana. E aí eu peguei esse texto para começar a nossa conversa, Lu, porque embora seja um fenômeno, né, histórico de séculos, ela vem sendo amplamente divulgada, e especialmente nesse tempo de isolamento social, a mídia vem mostrando, né, como os casos de violência doméstica eles têm crescido exponencialmente. Eu queria que você comentasse, uhum. começasse a nossa live comentando um pouco isso, e enfim, nos falasse um pouco sobre isso também e nos falasse um pouco do risco que é, né, do grande perigo que a gente corre, que é tentar associar o aumento do estresse que a gente vive nesse tempo para legitimar e para justificar a violência, para usar uma palavra tua também no vídeo lá da SBP, tá? Então fique à vontade, É. querida. Obrigada, Normanda. Eu acho que o texto que tu refere é bem interessante, né? Porque sabemos que a violência contra a mulher é um fenômeno histórico, né? Uhum, De muito tempo, mas o que é recente é a compreensão de que isso tudo que as mulheres vivenciavam no âmbito privado é uma violência, né? Está relacionada à violação de direitos e que, bom, é um fenômeno que precisa ser enfrentado, ele não pode ser naturalizado, né? Então, a concepção de que a violência contra a mulher é um assunto de marido e mulher e que ninguém deve meter a colher, né? Como a gente fala uhum, muito aqui, já é algo que deve estar superado, porque se deve sim meter a colher, né? A violência contra a mulher é um uhum, fenômeno social e ele não é privado, ele é público, né? uhum, Então, partindo desse entendimento, né, o que a gente sabe é que a situação da pandemia, ela vulnerabiliza ainda mais as mulheres a uma situação de violência que já poderia estar acontecendo, né, nesse contexto da relação íntima. uhum. Eu acredito sinceramente que o que nós estamos identificando em termos de aumento de notificações, e isso não é um fenômeno só no Brasil, né? Uhum, A minha doutoranda, Júlia Zamora, está escrevendo junto comigo e com outro colega que é lá da Universidade de Pelotas, o Matheus Lewandowski, a gente está escrevendo um artigo de um dado que nos chamou muita atenção em relação às notificações do SINAM, que são as notificações de violência uhum, pelos profissionais da saúde. Comparativamente aos meses de abril e maio do ano passado, fazendo uma série histórica, a gente tem uma redução significativa uhum, nas notificações de violência no Rio Grande do Sul. Por outro lado, quando a gente olha para os dados da segurança pública e principalmente os dados de uhum, feminicídio, se uhum, identifica um aumento significativo. Então, o que isso nos mostra, né? Que a uhum, violência contra a mulher em situações extremas vem sendo mais notificadas. Mas aquela mulher que talvez sofresse alguma lesão corporal mais leve e que buscaria um serviço de saúde para algum atendimento, essa não está chegando. Ou se está uhum, chegando, essa situação não está sendo identificada como violência pelos profissionais, que podem estar com foco maior na situação da Covid, né? Mas isso tudo é uma questão que a gente está buscando entender com os dados que a gente está uhum, encontrando.
os dados mundiais mostram para esse aumento da violência. E eu considero muito arriscada essa associação, né, de que as pessoas estão mais estressadas, né? O estresse ele não pode legitimar a violência, como nenhuma outra condição pode legitimar a violência. Então, acho que historicamente a gente vê na nossa sociedade uma tendência muito grande de responsabilizar a vítima pela violência cometida contra ela. Então, num contexto agora de isolamento social, a mulher está deixando o marido mais estressado e por isso ele é violento, ele não está podendo sair para trabalhar, ele fica mais... Esse tipo de justificativa não pode legitimar a violência, né? Então, isso é uma das questões que a gente vem discutindo, né? Na nossa opinião do grupo, as coisas que a gente vem estudando e tentando entender é que o que gera esse aumento de casos é uma maior precariedade das redes que a mulher tem nesse momento, que ela efetivamente está ainda mais isolada. As mulheres em situação de violência por parceiro íntimo já sofrem um certo isolamento social, a gente identifica nessa dinâmica o rompimento de vínculos, né? Mas nesse período isso está exacerbado, né? E associado a isso, acho que tem toda uma dificuldade de acesso a serviços. Então, a mulher ela fica mais vulnerável ao contexto doméstico de violência, né? Mas certamente associar o estresse como uma justificativa é bastante arriscado, né? Perfeito, Lu, perfeito. Você estava falando em formas de legitimar a violência, né? E é impossível falar desse tema sem a gente tocar nisso que eu vou falar agora, né? E na motivação para a pergunta a você. A despeito das mulheres estarem aí, né, no movimento de conquistas de direitos, a gente sabe que a iniquidade, que a desigualdade de gênero permanece como um problema crônico, né? E profundamente naturalizada a ponto de não provocar incômodos e questionamentos, né? Então, certamente essa desigualdade de gênero, que é base, né, aí para o patriarcado, obviamente estão intimamente ligados, são todos legitimadores da violência, né? Como é que você avalia a influência dessas coisas, desses aspectos legitimadores que estão aí na gênese, né, de todo o processo de violência contra a mulher? Sim. Bom, a desigualdade de gênero e a nossa cultura patriarcal certamente é o alicerce, né, para situações de violência de gênero, e a violência contra a mulher é uma expressão da violência de gênero, né? Então, até nos marcos legais, como na Lei Maria da Penha, né, se situa a violência como contra a mulher como uma violência baseada no gênero. Então, até em termos jurídicos, se incorporou o entendimento que essa desigualdade de gênero, ela é uma força propulsora muito grande de violência, né? Nós somos socializadas, né, enquanto mulheres, a uma série de aspectos que, de alguma forma, nos conduzem a uma subjugação. Isso não é um fenômeno atual, na verdade. Algumas pessoas dizem assim, mas essas desigualdades já foram superadas, né? Isso é um grande equívoco, assim, porque, na verdade, quando a gente fala de violência de gênero, a gente tem que considerar outros marcadores sociais, que incluem raça e classe. Então, as intersecções entre gênero, classe e raça deixam alguns grupos muito mais vulneráveis a essas desigualdades do que outros. Mas, de uma maneira geral, as desigualdades contra as mulheres são compartilhadas, né? Então, algumas de nós têm alguns privilégios que nos deixam menos vulneráveis a alguns tipos de desigualdade, né? Mas o mais comum é que isso ocorra. Então, quando a gente observa, né, os modelos explicativos para a violência contra a mulher, eu gosto muito de adotar o da Organização Mundial da Saúde, que parte do modelo ecológico, que a gente conhece bem e que a gente tanto gosta,
que vai entender que a violência vai se constituindo, né, a partir da interação dos indivíduos com vários sistemas, até os sistemas mais macros, que incluem essa cultura machista. Então, nós somos socializadas numa cultura machista, e certamente isso influencia os comportamentos e as expectativas que se tem em relação a meninos e meninas, homens e mulheres, né? Inclusive nas relações íntimas. Então, um dos estudos que a gente fez foi a validação de uma escala sobre crenças legitimadoras de violência conjugal. E é assustador o quanto as pessoas concordam com coisas do tipo: se a mulher foi infiel, ela merece apanhar, né? Ou se a mulher não se porta como uma boa esposa, e aí vamos imaginar o que seria essa boa esposa, ela merece ser punida. E as pessoas concordam. Essa pesquisa foi realizada ano passado, né? Então, isso ainda está muito imbricado na gente, né? Isso nos constitui muito. E eu acredito que o trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher não pode ter um enfoque só de intervenção aos casos que já aconteceram. A gente precisa trabalhar de uma forma bem mais intensa em aspectos de prevenção. E aí, prevenção, a gente vai trabalhar por meio de intervenções que promovam equidade de gênero. Senão, a gente vai fazer um enfrentamento muito frágil a esse problema, na minha opinião. Perfeito, perfeito, Lu. Você tem aí, né, toda uma trajetória. Eu te conheci, você ainda fazia graduação em psicologia e já trabalhava com a temática da violência, Lu. E eu queria fazer uma pergunta meio pessoal, assim, dessa tua trajetória, né? Escutando essas mulheres, Luísa, o que que mais te marcou ao longo do tempo? Ah, acho que são muitas coisas que marcam a gente, né? A Uhum, primeira que eu acho que me marca até hoje, e acho que é uma coisa compartilhada pelas minhas alunas, pelas minhas estagiárias, é o quanto as mulheres que vivenciam violência muitas vezes não identificam situações como violência. Às vezes uhum, elas foram agredidas fisicamente e aí isso cai a ficha, assim, isso é violência. Então elas vão e fazem uma notificação, um registro de boletim de ocorrência e tal. Quando elas chegam para o atendimento psicológico, que é o que a gente vem fazendo, existe uma série de outras violências que elas experienciaram que elas não nomeiam como violência. Por exemplo, a violência sexual uhum. na relação conjugal, né? Então, ser forçada a uma relação sexual que ela não está desejando naquele momento, ou ser ameaçada do tipo, se tu não cumprir com os teus papéis de mulher, eu vou procurar isso fora do casamento. Elas não identificam isso como Uhum, formas de violência, né? Então, a violência psicológica e a sexual ela é muito naturalizada ainda, como se fosse parte desse acordo matrimonial que é feito, né? E que a mulher uhum, teria que se subjugar a esse parceiro e atender às demandas dele sempre, inclusive as sexuais, né? Então, isso é uma coisa que me marca muito, assim, e de ver o processo delas quando elas se dão conta que isso é violência, sabe? Isso é muito interessante, assim. E a outra coisa que me chama muito atenção, Normanda, é o quanto ainda as mulheres são revitimizadas pela rede de proteção e de atendimento, né? uhum. E isso não é num setor específico, né? A gente tem vários estudos que mostram, né, o quanto o sistema de justiça ainda baseia suas decisões em ideias patriarcais, às vezes bem descoladas, inclusive, do que é a lei, né? Mas eu Uhum, vejo, assim, no relato delas, que essa reprodução da violência, ela acontece na assistência social, na saúde,
nos serviços de segurança, as delegacias especializadas da mulher são altamente Uhum. revitimizadoras, né? Então, isso me chama muito atenção. Eu vejo que quando elas não se sentem acolhidas e validadas nessa busca de atendimento, elas ficam muito mais vulneráveis. Muitas vezes elas acabam desistindo de percorrer essa rota, porque elas se sentem julgadas, né, pelos profissionais. Então, nesse sentido, acho que a gente tem um trabalho muito importante para fazer de Uhum. capacitação das redes, né, e da gente mesmo o tempo todo, né, de se É. monitorar, porque a gente faz parte dessa cultura e às vezes até de uma forma sem querer, a gente reproduz ideias que são extremamente machistas, né? Então, isso pode Uhum. ser. Oi, deu uma travadinha. Vocês me escutam bem? Só a Luísa que travou, gente? Fala aqui comigo no comentário, por favor. Oi, deu uma travadinha, Lu. Ah, tá. Eu Tá. estava falando assim do quanto tem me chamado a atenção o desgaste emocional dos profissionais que Hum. atendem essa demanda, que eu acho que também é Uhum. algo para a gente olhar, né? Para a saúde Com mental certeza. dessa rede, né? Uhum. Isso, perfeito. Lu, a mim implica muito quando você fala dessa naturalização, dessa banalização, dessa mulher que muitas vezes não consegue romper realmente com esses grilhões, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente ainda olha para essas mulheres culpando-as, né? Isso que você falou, Uhum, revitimizando, uhum, né? Inclusive de discursos de psicólogos. Olha só, apanha porque quer, apanha porque uhum, gosta. É um comentário tão ridículo, mas pedagogicamente a gente tem que trazê-lo aqui sempre para questioná-lo e problematizá-lo. Eu queria que você, uhum. né, como uma boa entendedora aí dessa dinâmica, falasse um pouco dessa ambiguidade e respondesse essa pergunta, né? Desde para a pessoa mais leiga até aquele profissional, estudante de psicologia. Por que que é tão importante denunciar? Tá? Então, por que que é importante denunciar? E a outra pergunta, dentro dessa dinâmica, por que que às vezes é tão difícil sair dela? Tá? Tá. Bom, a denúncia ela é importante em dois sentidos, né? O primeiro, para dar visibilidade a um problema social e para que a gente tenha um número, né? Uma análise mais clara desse fenômeno. Ele já é assustador no nosso país, considerando que são dados subnotificados, né? Então, Uhum, a denúncia ela cumpre esse papel epidemiológico e que é fundamental para a promoção de políticas públicas que sejam adequadas uhum, ao, ao, ao fenômeno, né? Para o enfrentamento real. E, para além disso, que é uma coisa mais macro, né? A denúncia ela é fundamental para o rompimento de um ciclo de violência na vida daquela pessoa e daquela uhum, família, porque essa denúncia não vai impactar somente a vida dela, vai impactar a vida dos filhos e das filhas dela, né? De outros familiares. E o rompimento do ciclo de violência ele é fundamental para uma série de ações subsequentes, né, de atendimento a essa mulher, em termos de saúde física, de saúde mental, de promoção de algumas estratégias para que ela possa se reinserir no mercado de trabalho. Assim, a denúncia ela é fundamental para a garantia de direitos que ela tem, isso. né? Uhum, Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a denúncia por parte da própria mulher, ela é um processo, né? Até ela chegar lá e fazer essa denúncia, ela passou por muitas experiências. E essa violência, na maioria dos casos, não se iniciou nessa relação atual, né? Então, um uhum, dos fatores de risco muito associados
a experiência de violência entre parceiros íntimos é a experiência de maus tratos na infância. Uhum. Então, essa experiência na infância faz com que as pessoas, muitas vezes, não percebam o valor que têm, não tenham tido, né, um modelo de relação Uhum. saudável e protetiva. Então, em função disso, elas podem até ter dificuldade de entender que aquilo que elas estão vivenciando é violência, né? Uhum. Então, o ciclo da violência, ele é complicado porque, primeiro que nós somos socializadas para a busca de um amor romântico, né? O mito do amor Uhum. romântico. Uhum. De, de encontrar aquele parceiro que vai cuidar de nós, que vai nos proteger, que a gente vai amar e que a gente vai transformar, inclusive, os defeitos dele, né? Então, tudo isso está incutido na nossa forma de ser educadas, né? A Uhum. gente cresce entendendo que é a mulher a pedra fundamental da harmonia da família. Não é a mulher, todas as pessoas que estão ali implicadas. Então, a desconstrução desses mitos são bastante importantes quando uma mulher faz essa denúncia, né? Porque o que acontece é que na sequência de uma situação de violência, muitas vezes o parceiro ele começa a ter um comportamento de arrependimento, né? Uhum. Então, ele se desculpa, ele se mostra muito arrependido, muitas vezes ele tem comportamentos assim como se ele fosse aquele parceiro que ela tanto idealiza, né? Que é a chamada fase de lua de mel. Uhum. E na sequência, alguma atenção do cotidiano, né, faz com que essa pessoa que é autora de violência volte a cometer outra situação e essa mulher é revitimizada. Então, sair desse ciclo não é uma coisa fácil, sabe? Uhum. Então, me incomoda profundamente quando, por exemplo, as pessoas perguntam para uma mulher assim, mas e por que tu ficou nessa situação tanto tempo, né? Porque isso Uhum. transfere a responsabilidade dessa violência para ela unicamente, né? Uhum. E as pessoas que sofrem violência, elas já se culpabilizam muito. Então, o nosso trabalho Uhum. precisa ser contrário a esse, né? É Uhum. poder auxiliá-la a entender que nenhum comportamento que a gente tenha, nenhum comportamento que uma mulher tem faz ou legitima a violência contra ela. Né? Às Uhum. vezes a gente escuta coisas do tipo, ah, mas ela é muito descompensada, ela é louca, ela deixa o cara instável e por isso que não interessa se a pessoa é louca, se ela é desregulada ou o que seja, nada legitima uma violência cometida contra ela. Uhum. Sabe? Então, eu acho que esse tipo de coisa a gente precisa começar a desconstruir esses Uhum. entendimentos da mulher como alguém que não consegue regular suas emoções, que não consegue tomar suas decisões, que está numa relação violenta porque quer. Então, esse tipo de coisa, assim, a gente tem que trabalhar para desconstruir com a população de uma maneira, né, nas nossas comunidades, acho que cada um de nós tem esse papel, mas entre profissionais da saúde, isso não é mais possível das Uhum. pessoas seguirem fazendo esse tipo de entendimento, né? Uhum. E aí eu acho que a gente tem um problema muito grave nas nossas formações, sabe? Acho que as pessoas, nos seus cursos de formação, discutem e pensam muito pouco essas relações de Uhum. desigualdade de gênero e a violência contra a mulher. Se formam muito pouco preparados para lidar com essa situação. Não Uhum. sei se te respondi, falei. Respondeu, com certeza, Lu. É entender essa ambiguidade, né, da mulher como parte da dinâmica da violência, né? A Uhum, gente está vendo uhum, alguns comentários aqui, né, falando também disso. Ah, o homem não é 100% agressor, né? Ele às vezes também é uhum. carinhoso, né? A Juliana Santana Isso. trouxe uma fala, né, que no início da pandemia a gente escutou muito. Ah, não vai dar para viver o isolamento social, porque esses homens não vão aguentar a pressão,
né? O próprio adjetivo, né, de chamar a mulher de louca, né? A Lívia trouxe aqui. Tem coisa mais machista do que essa, né? Tem forma Uhum, pior de destituir o outro, né? No caso, a mulher, isso. né? Então, Uhum, enfim, uhum, realmente uhum. é uma teia extremamente imbricada, né? A palavra teia, ela é feliz É. para retratar aí esse conjunto de processos e de fenômenos que você está falando, né? Ao longo da atuação, Lu, uma coisa que sempre te marcou muito foi o desenvolvimento de intervenções para as vítimas de violência, né? Eu Uhum, sei que uhum. durante a pandemia vocês também não cruzaram os braços, muito pelo contrário, mas vocês participaram aí de uma força-tarefa, a Psicovida, e desenvolveram Uhum, um material, né, uma cartilha que trata dessa questão da violência entre parceiros íntimos, né? Queria que você uhum, se uhum. dedicasse a apresentar a cartilha. O que é que as pessoas, né, que estão nos escutando, que vão nos ouvir, podem esperar da leitura dessa cartilha? Onde encontrá-la também, né? Tá. Eu agradeço essa tua pergunta, porque é uma forma, assim, de eu falar de um trabalho feito a muitas mãos, né? Esse trabalho não foi desenvolvido só pelo meu grupo de pesquisa, a gente teve participação de alunas da pós-graduação do nosso PPG, né? De outros grupos de pesquisa e de pesquisadoras até de outras universidades, mas a maior parte do grupo que escreveu essa cartilha foram alunas do GPVIC, né? De iniciação científica, de mestrado e de doutorado, que estavam muito angustiadas, né? Nós todas, com esses dados que a gente via, né? De aumento da violência Uhum, e de uma certa interrupção das nossas atividades de atendimento. Então, a gente pensou o que a gente poderia uhum, fazer. Então, a gente pensou numa cartilha que o público-alvo são as mulheres, tá? E ela tem como objetivo, primeiro, que a mulher possa entender as diferentes expressões de violência e possa identificar se ela está ou não numa situação de violência. uhum, Se ela identifica alguma situação de violência, então essas expressões são apresentadas na cartilha, a gente apresenta os principais serviços que ela pode acessar uhum, para solicitar ajuda. Aqui o nosso principal desafio foi pensar nos serviços considerando as múltiplas realidades do nosso país, né? Porque uhum, as regiões, as cidades, elas se modificam muito em termos de estrutura de rede de apoio e de proteção. Mas aí a uhum, gente tentou mapear aqueles serviços que são comuns à maior parte dos municípios e estados, né? Mais ou menos auxiliando elas a pensar numa rota, né? A gente também indica ali alguns planos de segurança, inclusive a fuga da residência, assim, como organizar, né, uhum, a coisa dos documentos que ela vai precisar, se ela tem a medida protetiva de andar com essa medida na bolsa, né, se ela for sair de casa, que ela tenha alguns vizinhos ou algumas pessoas como rede de apoio para solicitar ajuda, isso é muito importante. Então, a comunidade, neste momento, exerce um papel ainda mais importante do que em tempos típicos, digamos assim, né? uhum, Os vizinhos nesse momento podem fazer muita diferença em termos da proteção e do auxílio, né, a pessoas que estão uhum, em situação de violência. Isso não se restringe só às mulheres, mas também às crianças e aos adolescentes e idosos, que é um outro grupo uhum. mais vulnerável à violência doméstica e familiar, né? Além disso, a gente apresenta também, Normanda, esse ciclo da violência, para que as mulheres possam também entender como é que ocorre esse ciclo de revitimização, de fazer as pazes, de uma nova situação de violência, porque isso é bem importante, né? E por fim, a gente discute algumas coisas que para nós é importante,
que essa não culpabilização da mulher pela violência, Uhum. né? Que ela possa entender que nenhum comportamento dela legitima a violência do outro, né? Eu acho que isso é fundamental, é a principal mensagem que a gente quer deixar para a Uhum. cartilha, né? A gente Uhum. escuta muito nos atendimentos que a gente faz, né? Eu lembro muito de uma paciente atendida que ela dizia assim, talvez se eu não tivesse insistido tanto para trabalhar fora, Olha só. ele não teria me batido, eu não teria sofrido isso, né? E, e ter o direito ao trabalho é um direito básico, né? Então, quer dizer, Uhum. ela tinha que ter insistido, sim, esse é um direito Uhum. dela, né? E o fato dela ter insistido a um direito dela não legitima a violência do outro, né? Então, acho que Uhum. isso são algumas coisas que com a cartilha a gente quis desenvolver, né? Acho que ela Uhum. ficou bem legal, ela tem sido bastante acessada. Ela pode, tá, assim, o acesso é livre, né? A gente tem ela publicada na nossa página aqui do Instagram e do Facebook também. E eu enviei para vocês aí na página do Les Plexus os links, tá? Dessa Uhum. cartilha e de uma outra que a gente desenvolveu que é sobre práticas educativas positivas e o não uso de castigo físico com crianças. Então, como auxiliar os Uhum. pais também a não caírem nessa estratégia que nos disseram que funciona para educar crianças, né? E que a Sim. gente sabe que não funciona e que, pelo contrário, né, pode trazer consequências bastante negativas para o desenvolvimento. Uhum, perfeito, Lu. Tinha gente perguntando justamente onde pode acessar a cartilha. Então, tem o link na bio, né, do @gpevvic, também no Facebook de Uhum. vocês. E quando a gente Isso. postar o vídeo, né, a live de agora, a gente coloca também lá o link para vocês terem acesso, tá? Lu, isso é uma coisa que marca a tua carreira, a tua trajetória. Um pouco disso a gente aprendeu no CEP Rua com a Silvia, né, de compartilhar o conhecimento que a gente vai construindo, né, para que outros Uhum, com uhum. certeza possam ter acesso e toda a gratidão realmente da gente e parabéns, né, por mais essa iniciativa aí de sucesso, né, e de grande relevância, Obrigada. com certeza, social. Contextualizando um pouco, Lu, eu queria que você aproveitasse esse tempo para falar disso. Em termos mundial, assim, né? Iniciativas também brasileiras de intervenção a essas mulheres que estão nesse isolamento social, né? Assim como as pessoas que teve que se reinventar. E então eu queria que você contextualizasse um pouco dessas ações, tá? Contra a mulher, e ela vem solicitando, né, que os estados, que os países possam pensar em algumas estratégias em termos de políticas públicas para um enfrentamento desse fenômeno nesse Uhum, período de pandemia, né? Algumas coisas a gente vem identificando aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, as delegacias especializadas estão aceitando o registro de boletim de ocorrência online, porque muitas vezes essa uhum, mulher não está conseguindo sair de casa para registrar. Então, isso é um dado importante. A outra coisa que eu acredito, principalmente no nosso contexto, que precisa ser intensificado, são as notificações pelo Disque 100 e uma real uhum, ação a partir dessa notificação, que não adianta que isso não, enfim, né? Fique uhum, ali, não, né? Então, acho que isso é um aspecto bem relevante. Eu acho que a outra coisa nesse momento, né, é auxiliar as equipes de saúde na identificação dos casos que cheguem assim com suspeita de violência. A gente ainda é muito pouco treinado para identificar uma violência a partir, sei lá,
de uma lesão, ou, né, sei lá, a Uhum. mulher aparece com o braço quebrado. Então, É. buscar investigar o que aconteceu ali, né, do que simplesmente fazer o procedimento em termos físicos necessário, mas investigar se há uma possível situação de violência e poder encaminhar. A outra coisa que se vem discutindo muito é a importância, né, de ampliar locais, né, para que essas mulheres possam ficar acolhidas com seus filhos, né? Então tem alguns Uhum. países que estão acionando até redes de hotéis que não, enfim, não estão podendo receber pessoas para que recebam as mulheres que estão em situação de violência doméstica com seus filhos por um período provisório. Então, acho que Uhum. isso todas são ações importantes, né, para um contexto de pandemia. Mas Uhum. eu acho que, para além desse contexto de pandemia, a gente precisa avançar muito no enfrentamento à violência contra a mulher, em termos daqui a pouco, entendeu? Quando, bom, a nossa Uhum. vida começar a voltar um pouco mais ao normal, assim. E aí, normal que eu digo que a gente possa sair um pouco mais de casa, né? Retomar alguns Uhum. contatos sociais com o cuidado todo que vai ser Uhum. necessário. E mesmo após essa questão da vacina, que eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter, né? Mas não sabemos, enfim, quanto tempo ainda. Mas eu estou bem esperançosa, né, que essa vacina agora de Oxford dê certo, vamos ver. Mas eu acho que a gente precisa investir muito mais em prevenção. Né? Uhum. Então, eu vejo assim o contexto educacional um contexto fundamental para a prevenção da violência de gênero. E Uhum. aí, isso que eu estou falando, talvez vá um pouco na contramão assim de algumas indicações atuais de entendimento do papel da Uhum. escola, né? Com A certeza. escola é sim lugar para discutir questões de gênero, relações desiguais de gênero, é sim local para pensar estratégias de prevenção ao abuso sexual, à violência no namoro, na adolescência, tá? A maior parte dos estudos sobre violência entre parceiros íntimos indica que as primeiras relações É. violentas que uma menina experimenta Uhum. é no namoro, na adolescência. Uhum. Então, nós precisamos trabalhar com os meninos e com as meninas. Não deve ser um trabalho só com as meninas, nós precisamos incluir os meninos, né? A gente não gosta muito de usar o termo agressor, a gente vem trabalhando com a ideia de autor de violência, porque, Sim. enfim, né? E eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque até os 18 anos não se trabalha nada com os meninos em relação a isso. Aí, se aos Uhum. 19 eles batem numa namorada, eles já respondem à Lei Maria da Penha. Uhum. E assim, ele não é porque ele fez 18 anos que mudou alguma chave, né? Quer dizer, teve um processo de Uhum. socialização em termos de masculinidade que deu errado, né? Que ele se Uhum. sente, ele se sente podendo bater numa namorada ou podendo persegui-la por meio de mensagens Uhum. ou, enfim. Então, esses comportamentos precisam ser identificados e trabalhados desde a adolescência. Então, a gente precisa trabalhar prevenção e a escola é o lugar disso, na minha opinião, Uhum. como Uhum. pesquisadora de anos em relação a Uhum. essa temática. Com Em certeza. relação à mulher que já passou pela situação de violência, uma das questões que eu tenho identificado, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, como algo bastante frágil na nossa rede, é o acesso a serviços para a saúde mental. Tá? Uhum. Então, se sabe que a violência, a exposição à violência, principalmente a violência crônica, pode acarretar ou agravar, né, sintomas de estresse pós-traumático. Isso afeta muito a qualidade de vida das mulheres, né? E o que a gente vê muito mais em termos de rede é essa ação inicial da notificação, do registro do boletim de ocorrência, Uhum. da medida protetiva ficar vigente
E depois, sabe? Eu acho que Uhum, esse depois a gente precisa olhar com mais cuidado, não só para essa mulher, mas também para os filhos e filhas delas, que muitas uhum, vezes testemunharam essa situação de violência. uhum, A gente estava lendo um estudo agora, testemunhar violência entre os seus uhum, cuidadores aumenta o risco em 5 uhum, vezes de tu experienciar uma violência na idade adulta com o teu parceiro íntimo. Porque uhum, vai havendo uma naturalização, uma dessensibilização à violência, né? Tu vê aquilo e uhum, parece que aquilo faz parte das relações, que é uma forma aceitável de resolver conflitos, né? Então, para além de uma intervenção para essa mulher, eu acho que a gente precisa estar atenta à família como um todo, assim. E uhum, acho que a gente precisa investir muito ainda nisso, assim, né? uhum. Em intervenções psicossociais que sejam efetivas, que a gente possa avaliar a efetividade delas, né? E intervenções psicoterapêuticas também. Acho que são duas Uhum. formas de trabalho, assim, para quando a violência já ocorreu, que a gente precisa melhorar bastante. Uhum, perfeito, perfeito. É, eu estava lembrando aquele filme O Spotlight, né, baseado na questão das denúncias dos casos de abuso por padres americanos, né? E aquele filme me marca muito, porque quando a denúncia toda explodiu no mundo, né, por essa rede aí, por essa comissão de jornalistas, o filme traz uma reflexão de que muitos outros personagens e atores já tinham conhecimento dessas violências que muitos meninos e meninas vivenciavam, né? Então, desde Uhum. parte do clero da Igreja Americana e até mesmo outros jornalistas que já tinham passado por aquele jornal, né? E aí o filme, obviamente baseado em fatos reais, né? Ele acaba fazendo uma reflexão que a mim sempre tocou, Luísa, que tem aquele provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Que é fantástico. E o filme faz uma associação com esse provérbio e diz: é preciso uma aldeia inteira para abusar de uma criança, né? Então, eu acho Uhum. extremamente feliz isso, né? Porque isso nos toca a todos, né? Então, a cada mulher que é Uhum. vitimizada, que sofre violência, o que que me cabe, né? O que que me cabe, seja Uhum. enquanto Uhum. reprodutora de estereótipos de gênero, seja enquanto mãe, seja enquanto pai também, que usou, não é, advertida ou inadvertidamente, práticas educativas negativas, né, violentas. Então, o que que nos cabe? E o que que nos cabe enquanto proteção? Seja daquela Sim. vizinha que a gente escuta toda sexta-feira, uma briga de casal. Então, esse teu último comentário, né, essa necessidade de implicar diferentes atores nesse processo, ela é extremamente poderosa, né? E eu queria Uhum. ressaltar, sobre tudo isso que você fala, da necessidade de incluir uma educação não machista, não sexista, né? Que questione esse patriarcado, né? Tu és mãe do Uhum. Pedro, eu Uhum. estou escutando os gritinhos dele aí, né? Eu combinei com ele, eu fiz, Pedro, na hora que eu falar disso, Ó, você tudo, né? chora. É. Ai, ai. Ai, ai. Então, como criar filhos, né, para esse Uhum. mundo Uhum. numa outra pegada, né? Então, isso é É. extremamente e homens e meninos que protejam, que empoderem, né, e que não sejam Uhum. violentos, tá certo? Então, isso É. é extremamente É. valioso. E essa tua consideração que vê essa mulher não isolada da sua família, mas também, obviamente, outros condicionantes. É muito fácil dizer que você fez um atendimento e dizer, ó, vai lá, segue a tua vida, né? Quando essa mulher não Isso. tem condições estruturais, financeiras, econômicas Uhum. e não tem condições, às vezes, subjetivas em termos de saúde mental, não Isso. é? E, obviamente, Isso. não no Isso. discurso que a despotencializa,
mas num discurso que Uhum. reconhece que a violência tem suas consequências devastas, né? Isso, isso. É, Eu acho que isso é bem importante, assim, né? Porque às vezes as pessoas utilizam, né, desse entendimento de que, sei lá, a mulher está com humor deprimido ou tem alguma questão emocional para justificar a violência, né? E não para entender essa situação como uma consequência. E uma das isso. coisas que a gente trabalha muito com as mulheres, assim, é que estranho seria se elas passassem por toda uma Isso. situação de violência e mantivessem, né, se mantivessem saudáveis, sem nenhum tipo de impacto disso, né? Isso chamaria atenção Uhum, estranhamente. uhum, Então, quando a gente trabalha até em termos de psicoterapia, né, com uma avaliação inicial, para verificar, enfim, que marcas essa violência deixou, né? A gente sempre trabalha com elas esse entendimento, assim, de que isso é esperado pelo que ela aconteceu e isso não a define, e isso não a uhum, limita, né? Eu acho que isso são coisas uhum. importantes, né? Mas que a gente possa olhar também para essas marcas, né? E possa auxiliá-las a entender que isso é um estado, isso não é uma coisa que necessariamente ela vai carregar sempre, né? E acho que isso é Uhum. bastante importante. Eu tenho me incomodado um pouco, Normanda, com esses termos que as pessoas usam às vezes, né? Ai, nós precisamos empoderar a mulher, né? Parece que Uhum, transfere de novo para ela, né, a uhum, responsabilidade de lidar com a violência. E eu acho que a uhum, violência contra a mulher, ela diz respeito a todas e todos nós, assim. Toda a uhum, sociedade está implicada nisso, por uhum. ação ou por omissão, sabe? Perfeito. Então, Inclusive, a eu definição da OMS fala disso, né, Lu? Que eu adoro, isso. inclusive. Ação ou É, omissão, né? ou omissão. Então, eu É. acho que isso diz respeito a todos nós. Acho que a gente Uhum, precisa olhar de que forma a gente contribui para essa situação. Uma coisa que me incomoda muito e que eu tenho chamado a atenção, pelo menos de alunos e alunas que eu tenho, quando eles falam assim: ah, esse tipo de mulher que passa por essa situação de. Como assim, este tipo? Então, uhum, parece assim que existe uma diferenciação de nós e elas, né? Como se elas fossem uma uhum, subclasse que, enfim, por algum motivo foram expostas a essa violência. A violência uhum. de gênero ela pode afetar qualquer uma de nós, Sim, com né? certeza. De diversas formas, né? Então Uhum, acho que todas as pessoas têm um papel para o enfrentamento desse fenômeno, uhum, né? E a gente uhum. precisa estar consciente disso e pensar de que forma cada um pode agir. E Isso. aí pode ser isso, né, de oferecer ajuda para uma vizinha ou pegar o telefone e fazer uma denúncia anônima, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas ficam com receio de fazer isso e daqui a pouco não ser uma situação de violência. Se não for, vai ser investigado, vai ser apurado e pronto, né? É. Agora, se for, talvez seja a rota de saída de uma pessoa que não está conseguindo, né, Uhum. se livrar de um contexto de violência. Então, acho que a gente precisa sempre cumprir esse papel. Assim. Isso. Eu vou fazer uma pergunta, Lu, acho que ela tem um aspecto muito pedagógico, né? Às vezes eu estou dando aula e sempre vem, ou alguma palestra, e sempre tem, depois as pessoas me pegam, e o que chega de frases do tipo, Normanda, eu estou atendendo uma vítima de violência, o que é que eu faço? Né? E eu Uhum. fico realmente a cada vez muito impressionada, e que bom que a pessoa veio perguntar, não é? Mas o quão omissa a nossa formação está sendo em termos de fornecer subsídios nesse sentido. Então, bem pedagogicamente, Luísa, para todo mundo que nos escuta e vai nos escutar. Estou no meu consultório atendendo uma vítima de violência, tá? Que passos eu preciso dar? Bom, a primeira questão que a gente precisa avaliar é se essa mulher ainda está exposta à violência
ou se ela já está numa situação de afastamento desse autor. Isso é uma coisa importante, né? Uhum. Eu não acredito em proteção dessa pessoa sem uma denúncia formal, tá? Então, Uhum. mesmo quando ela já está afastada do autor da violência, a gente precisa investigar se esse ex-parceiro insiste em contatos, se ele faz ameaças, que tipo de ameaças são essas, que rede ela conta, né, em alguma circunstância de risco. E se a gente identifica risco, mesmo que ela não esteja mais convivendo com ele, é muito importante orientá-la a registrar um boletim de ocorrência e a solicitar uma medida protetiva. Tá? Uhum. Existem alguns dados que mostram que a maior parte das mulheres que sofreram feminicídio não tinham medida protetiva. Então, a medida Uhum. protetiva, ela não necessariamente é uma garantia, né? Mas ela tem uma função importante, tá? Inclusive para os Uhum. autores de violência, tá? Uhum. Eu acredito, assim, a gente tem observado que isso tem um efeito. Depois, eu acho que uma coisa que é importante é fazer uma boa avaliação, né, de como essa experiência afetou ela. A gente não gosta muito no nosso grupo de usar esse termo, a mulher vítima de violência. Até os primeiros textos Uhum. que a gente tinha, a gente escrevia isso, mas acho que isso coloca elas num lugar É. meio estático, né? Uhum. Então, a gente tem trabalhado muito com a ideia de mulheres que experienciaram ou que estão em Uhum. situação de violência, porque isso garante a elas também uma possibilidade de um outro protagonismo nessa Isso. experiência, né? A violência é só uma E parte da aí, biografia, né, Lu? isso, não Uhum. as restringe a isso. Acho que isso é muito Uhum. importante, né? E Com aí, certeza. em termos de intervenção, isso é um trabalho bem importante. Observar se ela tem estereótipos muito rígidos de gênero, isso a vulnerabiliza para outras relações violentas. Então, trabalhar a flexibilização desses estereótipos é uma coisa importante. Avaliar se ela tem sintomas de estresse pós-traumático, ou de depressão, ou de ansiedade, e buscar estratégias efetivas para redução dessas questões, porque isso Uhum. melhora muito a qualidade de vida, faz Uhum. com que elas se sintam melhores, né? E um outro aspecto que a gente vem identificando e que deve ser foco da intervenção é auxiliá-las a melhorar sua percepção de autoeficácia, né? Isso é uma coisa que Uhum. é muito minada, é muito detonada na relação violenta. Assim. As mulheres Uhum. saem dessa situação acreditando que elas não têm competência ou que elas não têm condições de lidar e de gerenciar a própria vida. Então, poder Uhum. trabalhar no sentido contrário a isso, né, que esse parceiro fez com que ela acreditasse, é muito importante em termos Uhum. terapêuticos. E por Perfeito. fim, a gente não pode, em hipótese alguma, dizer coisas que a revitimizem ou que Uhum. façam com que ela se perceba como culpada pela violência, porque aí a gente vai estar Uhum. sendo bastante violento também, e aí eu acho que o Uhum. vínculo terapêutico aí pode ser negativamente impactado, né? Uhum, perfeito. Tem uma coisa que eu sempre escutei de você e de outras pessoas que trabalharam com violência no CEP Rua, que era a história de oferecer um contexto protegido, né, Lu? De Isso, escuta e acolhimento, né? Isso é o isso. essencial, né? Perfeito. E de Lu, temos validação, né? Não. isso. Temos 1 minuto e 8 segundos. Viu? Que Senão vamos explodir. emocionante! Suas palavras, querida. Ai. Ai, Bom, ai. eu queria rapidamente, assim, de novo, Normanda, te agradecer, assim, muito bom estar aqui contigo para essa conversa que eu considero bem importante, né?
Queria convidar todos para acessarem a nossa cartilha, colocar o nosso grupo à disposição também, e eu própria para esclarecer alguma dúvida, se as pessoas quiserem enviar para você as perguntas, né, podem mandar, compartilhar meu e-mail, enfim, podem enviar Uhum. para mim, que eu vou responder com muito prazer. E muito obrigada. E, de novo, né, todos nós temos a ver com o problema da violência contra a mulher. Não existe nós Isso. e elas.